Ela tinha apenas 10 anos, uma menina cheia de vida que amava brincar com suas amiguinhas. Mas em um dia comum, quando ela deveria simplesmente ir para a escola, sua vida foi brutalmente interrompida. O que está por trás desse crime? É justamente isso que eu vou contar para vocês aqui hoje. Meu nome é Jamile e esse é o canal Caso Contado. Se você é novo ou nova aqui no canal, já peço para vocês se inscreverem aqui embaixo. Todas as informações que eu trouxe para vocês hoje sobre esse caso são de fontes totalmente seguras. Eu me preocupo bastante em trazer a verdade sobre os casos que estão na mídia. Por isso eu peço para vocês também deixarem um like e compartilharem com seus amigos e familiares para que possam conhecer o canal. E agora vamos para o caso contado de hoje. Larissa Manoela era uma menina extrovertida, falante e que amava brincar com as suas amiguinhas. Ela tinha 10 anos e recebeu esse nome porque a mãe dela gostava muito da atriz brasileira chamada Larissa Manoela. Ela morava junto com a sua mãe, Danúzia, seu irmão mais velho, de 19 anos, e seu pai, Cícero. Só que os pais da Larissa Manoela se separaram e 4 meses depois, a Danúzia começou a se relacionar com um homem chamado Diego Sanches. Então a Danúzia começou o relacionamento com esse Diego e eles já estavam num relacionamento há 11 meses. Em uma quinta-feira, mais precisamente no dia 12 de junho, a mãe da Larissa saiu por volta das 6h30 e deixou a Larissa sozinha em casa. A Larissa não costumava ficar sozinha em casa. Segundo a mãe dela, esse foi o único dia em que a Larissa ficou sozinha. A mãe precisou sair para trabalhar e o irmão mais velho dela fez uma viagem para outra cidade. A Danúzia conta que a Larissa era uma menina bem independente, então nesse dia ela ficou sozinha e a porta da casa estava com um defeito, então a porta precisou ficar aberta, encostada. A Danúzia saiu para ir trabalhar e a Larissa ficou em casa sozinha. A Larissa estava no 5º ano e nesse dia ela também precisava sair para ir à escola. Então ela iria se arrumar nesse dia, sair, se encontrar com a amiga e ir para a escola. Então por volta de 4h40 da tarde, a Danúzia saiu do trabalho, passou no mercado e logo em seguida foi para sua casa. Ao chegar em casa, ela foi para o quarto para abrir a janela e nesse momento ela encontrou a filha no chão, caída, e quando ela se aproximou, ela percebeu que a Larissa não estava viva. Isso fez a Danúzia entrar em pânico, então ela começou a gritar. A garotinha estava coberta de sangue e havia sido morta com golpes de arma branca. A polícia começou a investigar o caso e algo chocante, logo de cara, foi a quantidade de golpes que foram deferidos contra Larissa Manoela. A garotinha foi encontrada com 16 golpes de arma branca, o que fez a polícia perceber que esse era um possível crime de vingança, porque o que foi percebido ali na cena do crime foi que nenhum bem da casa foi levado, exceto uma faca que ficava num lugar onde apenas pessoas que moravam na casa saberiam. A faca ficava escondida ali em cima da geladeira e a polícia acredita que essa faca foi a faca usada para cometer esse crime contra a Larissa. O local onde a Larissa morava era uma viela bem estreita e o mais impressionante de tudo isso é que nenhum vizinho ouviu nenhum grito. 6 horas da manhã costuma ser um horário bem silencioso. Então, um grito, como as casas eram bem próximas, qualquer pessoa poderia ouvir, mas ninguém ouviu nada. O que só fez alimentar a ideia da polícia de que o crime foi cometido por alguém próximo, alguém que conhecia a rotina da Larissa. No momento da investigação, ninguém é descartado. Então a polícia passou a ouvir as pessoas que eram próximas da Larissa. O pai da Larissa naquele dia não podia se aproximar da casa e nem se aproximar da Danúzia, porque ele estava com a medida protetiva. Provavelmente porque a separação foi conturbada. E um fato que chamou muita atenção da polícia foi que alguns dias antes, o Cícero havia sido golpeado por um homem. Então a polícia também começou a investigar esse homem, mas segundo Cícero, ele diz que após dar esse golpe, ele foi para outra cidade. A polícia passou a ouvir também a mãe, que disse que não tinha ideia de quem poderia ter cometido esse crime, porque ela disse que não tinha inimigos, todos gostavam da Larissa, que ela era uma menina muito alegre, então é algo que
não fazia sentido para ela. Mas ela contou que na noite anterior ao crime, na quarta-feira, dia 11 de junho, ela estava em casa com a Larissa e o seu namorado, Diego Sanches, e ele começou a ter uma discussão com ela, porque a Larissa estava usando o celular da mãe, e a Larissa perguntou: mãe, qual a senha do seu celular? E aí o Diego também virou para a Danúzia e perguntou: qual é a senha? Eu também quero saber. A Danúzia se negou a dar a senha, ela disse que não ia dar. Isso porque o Diego era muito ciumento. Em momentos anteriores, ela relata que ele já pegou o celular dela e mandou mensagens ofensivas para várias amigas dela. Então, por isso, ela não deixava ele ter acesso ao celular dela. Então, depois dessa discussão, o Diego saiu da casa da Danúzia às 11 horas da noite, sem falar mais nenhuma palavra. Ele simplesmente se irritou e saiu. Então a polícia passou a interrogar também o padrasto, porque até então ele é um dos principais suspeitos. Inclusive, ele era uma das pessoas que sabia que naquele dia a Larissa estaria sozinha em casa. Ele tinha conhecimento da faca onde ficava guardada, até porque ele morava lá junto com elas, e ele tinha conhecimento também sobre a porta, que a porta estava com defeito naquele dia. E segundo o Diego, naquele dia ele estava na casa dos pais e ele saiu da casa às 7h30. Tem até essa imagem da câmera de segurança que mostra ele saindo às 7h32. Ele saiu de casa para ir para o trabalho, porque aquele seria o primeiro dia de trabalho. Ele conseguiu um emprego como montador de móveis e também ele ia fazer entregas de colchões. Então ele disse para a polícia que ele ficou das 7h30 até as 5 horas no trabalho. E a polícia descobriu que a Larissa pode ter sido morta aí por volta das 11 horas. Mas também essa é somente uma estimativa, porque não tem como saber exatamente o horário em que o crime aconteceu. Ele diz que às 11h50 ele saiu do trabalho, usando o carro do trabalho, e dirigiu até em casa, porque esse era o momento que ele podia ter a pausa para o almoço. E realmente tem uma câmera que mostra que às 11h56 ele chega em casa para almoçar. Se ele saiu do trabalho às 11h50, 6 minutos ele chegou em casa. Depois tem outra imagem de uma câmera de segurança que mostra às 12h57 ele saindo de casa novamente. E depois, 1h08, mostra ele entregando um colchão. Então esse foi o álibi que ele deu para a polícia. Ele estava o dia todo trabalhando. Só que a polícia observou e questionou ele sobre um detalhe. Ao entrar em casa, ele estava com uma roupa preta. E ao sair, ele já estava usando outra roupa. Ou seja, ele trocou de roupa. A polícia queria saber o motivo dessa troca de roupa. No primeiro momento, ele não soube explicar muito bem, mas isso até que é um fato normal. A roupa podia estar suada e ele resolveu trocar. Só que ainda assim, a polícia solicitou para ele essas roupas que ele estava usando. Só que, por incrível que pareça, ele não sabia dizer onde estava a roupa, o que é algo muito estranho. Durante as buscas, a polícia conseguiu encontrar a calça e o moletom que ele estava usando dentro da máquina de lavar. E a mãe dele disse que o sapato que ele estava usando naquele dia, ela jogou fora. O que era mais um fato que não fazia sentido, porque o sapato era seminovo, o sapato não estava velho. Então ninguém joga um sapato novo fora. E uma coisa bem intrigante também foi dada no depoimento do patrão. O patrão disse que esse era o primeiro dia do Diego Sanches no trabalho, e nesse dia ele chegou atrasado. Essa foi uma informação que não foi dada pelo Diego, mas o patrão disse que ele tinha que chegar lá 8 horas. E ele chegou ao trabalho nesse dia às 8h30. E o patrão ainda diz que o Diego ligou para ele e deu a justificativa que ele ia se atrasar porque ele estava em outra cidade, que ele estava chegando para ir direto para o trabalho. Até então, esse álibi que ele deu não tinha nenhuma desconexão, porque realmente mostrava que ele estava o dia todo no trabalho. Só que com essa nova informação, a polícia começou a perceber que se ele saiu de casa às 7h30 e só chegou no trabalho às 8h30,
tinha 1 hora de relógio que mostrava que ele poderia estar em outro lugar. A polícia iniciou um novo depoimento e o Diego não sabia explicar onde é que ele estava de 7h30 até 8h30 antes dele ir para o trabalho. Da casa do Diego para a casa da Larissa Manoela, a pé são 40 minutos e de carro são 9 minutos. A gente vê na imagem da câmera de segurança que ele estava a pé nesse primeiro momento e ele só pegou o carro quando ele chegou ao trabalho. O que significa que se ele foi para a casa da Larissa Manoela naquele dia, ele iria chegar lá por volta das 8h10. Durante a investigação, a polícia descobriu algo bem estranho sobre esse Diego, que nem a própria Danúzia sabia. Ele tinha alugado uma casa e nessa casa foi encontrado um bilhete para Danúzia, onde dizia: Danúzia, meu amor, eu te amo, me perdoe por tudo. Além de tudo isso, o cadarço do sapato que havia sido jogado fora, segundo a mãe do Diego, foi encontrado pela polícia em cima da antena, na parte do telhado ali da casa dele. Agora, essa informação que a polícia conseguiu encontrar foi o ponto-chave desse caso. A polícia encontrou 2 imagens, 2 vídeos, na verdade, que ainda não saíram na íntegra, por isso que eu ainda não coloquei aqui para vocês, onde mostra o Diego entrando na casa da Larissa por volta das 8h09 e saindo às 8h14. E depois que ele sai 8h14, ele volta e entra novamente na casa e sai. Então a polícia questionou ele sobre isso, o que tornava ele o único suspeito do caso. E ele falou que foi na casa da Danúzia nesse dia porque ele tinha esquecido algo lá. Mas foi nesse momento que o cerco se fechou completamente para ele, porque a polícia percebeu que em nenhum momento ele sai ali da cena do crime. Porque o único lugar que ele aparece nessa 1 hora que não estava justificada é ali, na casa da Larissa. A polícia chamou ele para depor uma última vez e foi exatamente nesse momento que ele confessou o crime. Ele disse que foi ele que tirou a vida da pequena Larissa Manoela. Ele disse que a motivação do crime foi que ele não gostava da menina. Ele disse que a menina sentia ciúmes dele com a mãe e que ela atrapalhava o relacionamento deles dois. Mas a Larissa, gente, era uma criança. A realidade que ela estava vivendo era de fato difícil, porque imagina como fica a cabeça de uma criança que está ali acostumada a ver o pai e a mãe dentro de casa e do nada os pais se separam e ela vê uma pessoa estranha ali que ela não conhece dentro da casa dela. A Larissa até dizia para o Cícero que se ele arranjasse uma namorada, ela iria ficar com ciúmes. Então isso é algo completamente normal. E a informação que se tem é que o Diego ligou várias vezes ali para Danusa por volta das 7h40 daquela manhã e ela não atendeu. Então ele resolveu ir até a casa para ver se encontrava ela lá e também para ir atrás do celular dela. Só que ao chegar, ele não encontrou o celular, encontrou apenas a Larissa Manoela. Então ele conta que ele começa a questionar a Larissa para saber se ela sabia que a Danúzia estava traindo ele, porque alguns dias antes ele tinha feito uma viagem e tinha bloqueado a Danúzia. Então a Danúzia saiu para ir em uma festa e ele ficou sabendo que a Danúzia estava nessa festa. Então ele passou a imaginar que a Danúzia nesse dia traiu ele. Não se sabe se a Danúzia realmente traiu ele, mas a informação que se tem até agora é isso. Então ele começou a fazer várias perguntas para Larissa. Então a Larissa foi e xingou ele, foi um xingamento relacionado à traição, ela chamou ele de corno. Então ele diz que ao ser xingado, teve um ataque de fúria e cometeu crime contra a pequena Larissa Manoela. Então esse homem, que nem podemos chamar de homem, é um verdadeiro monstro, cometeu esse crime contra uma menina que nem podia se defender, estava sozinha ali naquele dia. O motivo pelo qual ele cometeu o crime é um motivo completamente fútil, sem explicação. Foi contra uma criança que não podia se defender e foi de forma totalmente cruel. Ele não teve pena daquela garotinha. O caso da pequena Larissa Manoela é algo que nos faz refletir como alguém é capaz de tirar a vida de uma criança e o quanto precisamos estar atentos e proteger as nossas crianças.
e também percebeu sinais, por menores que sejam. Então, até agora, tudo o que se sabe sobre esse caso é isso. Então, esse foi o caso contado de hoje. Se você é novo ou nova aqui no canal e ainda não se inscreveu, já te convido a se inscrever aqui embaixo e também deixar o like no vídeo. E é isso, gente. Até o próximo caso contado.